Jeffrey Podcast, tudo bem, pessoal? Hoje no Jeffrey Podcast temos uma história de superação. Superação. Às vezes você acha que a pessoa tem um corpo magrinho, acha que a pessoa pratica atividade física e não está livre de sofrer um infarto. A gente vai fazer um bate-papo aqui muito interessante. O convidado da noite, Fábio Gurjão, ele que é bombeiro militar, né? Isso. Ele vai trocar uma ideia conosco aqui, vai se apresentar para vocês, tá? Vai aproveitar depois para deixar aqui o site da loja dele. Tem que fazer um merchan, tem que aproveitar esse momento. Mas ele vai falar com a gente aqui quão difícil foi passar por esse trauma, né? Meio que um trauma, né? Quem imaginaria que um homem desse porte, um atleta, vamos dizer assim, um cara que está ativo, sofreu o que ele sofreu. Fábio Gurjão, meu amigo, sinta-se à vontade. Bem-vindo no Jeffrey Podcast. Obrigado, meu amigo. Pode se apresentar para o nosso público. É um prazer estar com vocês aqui, né? Vocês aí, com o Jefferson aqui. Fico muito feliz pelo convite, te agradeço mesmo. E você ter comprado essa ideia de a gente poder falar um pouco do que aconteceu na minha vida nesses últimos 4 meses, né? Que foi em janeiro desse ano. Comecei em 2025 já dando susto em todo mundo, né? Mas para quem não me conhece e para quem me conhece também, que eu costumo brincar assim, eu sou o Fábio Gurjão, né? Eu sou filho de Araruama, sou bombeiro militar, sou pastor também, né? Sou empresário na cidade, sou amigo das pessoas, um ser humano como você que já errou, já cometeu muitos erros, já superou os erros, venceu os erros, deu a volta por cima e está aqui agora. Esse ano de 2025, Deus me proporcionou viver um milagre, né? Eu, no dia 14 de janeiro desse ano, saindo do meu plantão de 24 horas, 13 de janeiro eu estava de serviço. E, por incrível que pareça, no dia 14, pela manhã, nós fizemos um socorro ali em frente ao Açaí, né? Perto do quartel mesmo. Eu trabalho no quartel aqui de Araruama. E fomos para o socorro, fizemos a ocorrência, voltei para o quartel e troquei de roupa, né? E fui embora para casa. Minha bicicletinha, que eu tinha o costume de ir e vir de bicicleta para o quartel, até para manter a atividade física. Passei numa obra que nós estávamos fazendo, eu com uma equipe, eu também tenho uma equipe de obra que trabalha com construção. Eu passei para dar uma verificada nessa obra, que era na Igreja Metodista Central, né? A gente estava com uma obra na Metodista Central, aqui em Araruama. E analisando a obra ali, de repente, comecei a passar mal. E analisei, na mesma hora eu percebi que eu estava infartando e estava sozinho nessa hora. Porque o Rafael, que trabalha comigo, está até aqui com a gente hoje, né, me acompanhando. Eu falo que ele agora é meu anjo da guarda, ele tem que andar comigo onde eu vou. Rafael tinha saído com a equipe para socorrer a Kombi da igreja que tinha quebrado, e na realidade a Kombi voltou a funcionar do nada e eu fiquei sozinho ali passando mal. E nisso eu liguei para Rafael, vem me socorrer porque eu estou passando mal, e me levou pro HC Lagos. Nesse meio caminho pro HC Lagos, Deus proporcionou com que o guarda municipal, que eu sei até quem é, só não lembro o nome dele, eu vou ter oportunidade de estar com ele em qualquer momento para poder, que agora que eu estou saindo um pouco de casa, né? Para agradecer a ele, ele abriu o caminho para o Rafael. Chegamos no HC Lagos, o portão estava aberto, entramos no HC Lagos. Nesse meio tempo só deu tempo de eu ligar para minha esposa, falei, vá para o hospital, para o HC Lagos que eu estou passando mal. Não havia falado para ela que estava infartando. Chegando no hospital, fiquei de 8h30 da manhã mais ou menos até o final do dia para descobrir que eu estava infartando. E eu falando que estava infartando. Só que eu não tenho muitas memórias porque eu apaguei, né? Eu só lembro de 2 coisas nesse meio tempo. Que eu me despedi da minha família porque eu achava que estava morrendo, né? Dei um abraço na minha esposa, na minha filha. Agradeci pelo tempo que estava com elas aqui, pedi perdão por tudo que eu havia feito de errado e apaguei. Tudo que eu sei desse período foi elas que me contaram depois. Eu só lembro de ser transferido para o Hospital do Bombeiro no outro dia, no dia 15, na parte da manhã, entrando na ambulância e chegando no Hospital do Bombeiro, e ali foram um
um período longo de 40 dias praticamente de internação, exames, até descobrir que eu estava com 3 veias entupidas, com 80% e precisava de uma cirurgia. Para mim o mundo caiu naquela hora, né? Falei, caramba, como que pode? Não bebo, não fumo, pratico esporte, faço academia, não como gordura, não como salgadinho de rua, não faço nada disso e ter 3 vezes entupidas, né? Como explicar isso, hein? A ciência será que explica? Não tem como. E aí fizemos o exame. Quando descobri que tinha que fazer a cirurgia, porque eu perguntei na hora ali analisando o que o médico estava fazendo, a gente observa nesses anos todos que a gente está trabalhando nessa área, a gente acaba observando alguns lances, né? A gente acaba pescando um pouquinho. Eu perguntei para ele assim, doutor, tá tudo tranquilo? Ele falou assim, o que você arrumou aqui no seu coração? Eu falei, não arrumei nada. Eu falei assim, olha, não tá muito legal não, seu caso aqui é cirúrgico. E como eu disse, naquela hora o mundo caiu, né? Aí eu, caramba, cirurgia, cara, coração, tu já fica logo com medo, né? Tipo assim, pô, tu quebra a perna, vou operar a perna, o tornozelo, o joelho, sei lá, qualquer coisa você fica assim, pô, tô de boa. Mas quando tu fala, vou operar o coração, dá um sustinho, né? Confesso que me deu um sustão naquela hora ali. Eu não sabia o que falar para minha esposa depois, mas quando ela chegou, e aí, tudo tranquilo? Eu lembro que eu fiz assim, deu ruim, coração não tá bom não, vamos ter que operar o coração. E só de internação foram os primeiros 21 dias internado, e naquela hora só pude me agarrar em Deus mesmo. Eu não tinha outra saída, foi a minha experiência com Deus, a partir daquele momento foi uma outra experiência, não só do livramento do infarto, mas do pós-infarto, né? Porque foi todo um processo de cuidado de Deus para que eu pudesse fazer essa cirurgia, como procedeu, as portas se abriram, eu operei no Hospital do Coração em Laranjeiras, tudo aconteceu nesse curto espaço de tempo, eu internado, as pessoas ajudando, alguns coronéis que eu conheço, alguns militares que eu conheço, sargentos que são meus amigos que trabalham no Hospital do Bombeiro, todo mundo me ajudando. E isso foi muito legal, tanto os praças quanto os oficiais, todo mundo ali empenhados, né? O meu quartel, o meu comandante, as pessoas, todo mundo empenhados em ajudar e ver as coisas acontecendo. E eu comecei a ver a mão de Deus, não que eu não estava vendo a mão de Deus, eu já estava vendo a mão de Deus desde o primeiro momento. E aí a gente pôde ver o cuidado de Deus nos detalhes, né? De ser cuidado ali no Hospital do Bombeiro, né? Depois de ser transferido para o Hospital do Coração, da transferência, de Deus abrir a porta, e as pessoas ligando, mandando mensagem, várias pessoas envolvidas naquilo ali, orando, muitas pessoas orando. Aproveitar, quero agradecer a você que tomou essa causa e orou por mim, liberou uma palavra de bênção para a minha vida, abençoou a minha família. Então quero agradecer muito a Deus e a você por ter sido um intercessor pela minha vida. Sendo grato a Deus, né, acima de tudo, nesse momento, também ser grato a cada um, né, Jefferson, que orou por esse tempo, né, por esse tempo de cura na minha vida. E trouxe conforto para minha família também, né, confiança. Mas isso alcançou meu coração, essas orações alcançaram o meu coração. E mesmo nesse momento de guerra, de luta, de meio que assustador, um momento assustador, começou a vir uma paz no meu coração nesse tempo, sabendo que eu tinha que passar por uma cirurgia séria, sabendo que eu teria que fazer 3 pontes de safena, mas entrou paz no meu coração, uma confiança, uma certeza que Deus estava comigo. Eu comecei a cada dia mais ficar mais confiante. E aí fomos para a linha de bateria de exames, né? Depois que fui transferido para o Hospital do Coração em Laranjeiras. Aquela bateria de exames, os médicos tentando entender o que tinha acontecido, e vai dali, vem de cá, e não consegue ver o porquê daquele momento, né? Por que eu ter infartado? Eu já tinha infartado, agora já descobrimos o porquê do infarto. E aí, ao ponto do diretor do hospital vir fazer um exame em mim, verificar, analisar o meu coração, avaliar meu coração, ele fala assim, olha, o que aconteceu com você, a natureza explica. A natureza, a gente já sabe quem é o criador da natureza de todas as coisas, né?
Então, resumidamente, ele falou, só Deus explica o que aconteceu com você, porque você teve um grande infarto, né? E esse infarto você não tem sequelas. Você não ficou com nenhuma sequela desse infarto. Existe sim, você vai fazer o exame, existe, vai aparecer que eu infartei. Existe como posso dizer, hoje, depois de ter passado da cirurgia, o momento todo, existe tipo um pequeno derrame, mas no tamanho que foi o infarto, é nada, eu não tenho sequela. Tanto que eu estou falando com você normal aqui, claro que no início eu estava cansado, no segundo ainda fico um pouco cansado ainda, mas não como no início, não como era para ter acontecido, né? Isso eu estou falando do infarto. E aí da cirurgia, como eu falei, estava muito tranquilo, confiante, eu dizia, Deus está no controle. E eu louvava todos os dias, orava todos os dias, chorava muito, né? Que é normal, nós somos seres humanos. E ali eu ficava confiante. E fui para a sala de cirurgia confiante. No dia da cirurgia, os médicos perguntaram, você sabe o que vai acontecer? Aquele negócio todo. Sim, eu quero aproveitar, quero abençoar vocês, que Deus guarde vocês, abençoe vocês, que vocês sejam instrumentos de Deus para trazer uma cura para a minha vida. Apaguei. Ali eu apaguei. Só lembro depois, nem entubado eu lembro que eu estava entubado. Eu lembro já de não estar mais entubado na UTI. E ali eu fui me recuperando. Só que aí veio um contra-ataque, né? É tudo para poder desanimar a gente. Na sala de cirurgia, no terceiro, normalmente a pessoa que opera o coração, com 3 dias, ele já tem alta para ir para o quarto. No terceiro dia, eu tive uma crise do confinamento. Eu tive um surto, não é um surto, eu fiquei meio que agitado demais. Vamos dizer que foi para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Fiquei meio surtado ali, sem saber o que estava acontecendo, não conhecia as pessoas, não conhecia mais ninguém. Tentei tirar os aparelhos, arranquei tudo, tentei agredir, fiquei bem fora de si, né? E fiquei 3 dias nesse nível de estresse. O nome que se dá surto do confinamento, crise do confinamento, corrigindo, crise do confinamento, que foi o que eles me explicaram. Se tem outro nome, eu também não sei te dizer, mas o que passaram para mim que eu tive essa crise e eu fiquei 3 dias nessa crise. Então, o que era para ser 3 dias, né, agravou para mais 3, mas depois eu já estava passando essa crise, eu tive uma arritmia. Meu batimento deitado foi a 150 e pouco, quase 160. E também não é normal depois de fazer uma cirurgia. E aí, fiz um outro tratamento e fiquei 8 dias totalizado na UTI. Nesses 8 dias, depois fiquei mais 3 dias na enfermaria e totalizando 11 dias internado pós-cirúrgico, né? E aí tive alta, achando que nem ia ter alta, acabei tendo alta. Estou andando um pouquinho mais rápido para não ficar muito longo. E tive alta, fui para casa. E aí, depois em casa, no segundo dia em casa, um outro momento de desespero. Depois de tomar meu café, simplesmente eu apaguei. Desmaiei. Que isso? Tive um apagão dentro de casa e foi um desespero. Só eu, Renata, minha esposa, né? As meninas que trabalham com a gente, só tinham elas dentro de casa, aquele desespero. Operado, né, com o peito aberto, cicatriz, braço, tudo cicatrizando ainda, perna, que eu tirei uma radial, uma safena e uma mamária e abri o peito, né, para poder fazer a cirurgia. E todo costurado, como que me leva? Como que 4 mulheres conseguem me pegar ali para levar para o hospital, tendo que tirar o carro da garagem ainda, e foi um desespero, né, mas graças a Deus... Deus mandou um outro anjo naquele momento, que é o André Quintanilha, que trabalha na Ricamar, né, fazendo minha chama Ricamar aqui. Pode fazer. E o André do nada apareceu na minha casa para visitar a esposa, que deu vontade nele de passar e dar um beijo na esposa. Nesse exato momento, o André chega e me coloca, me ajuda minha esposa e as meninas a me levarem para o carro, e o André pega meu carro dirigindo, me leva para o hospital. E eu sou socorrido por mais uma vez um anjo que Deus manda. Primeiro foi o Rafael e depois o André. E aí fui para o hospital e aí descobrimos que o remédio estava fazendo um efeito contrário e que estava abaixando a minha pressão. E fizemos esse tratamento, ligamos para o nosso médico, meu médico, que é o Dr. Leonardo Moura, e ele deu suporte na hora, ele nos ajudou.
nos deu direção do remédio e desde então nunca mais tive nenhum problema com a questão da queda de pressão e no caso de ficar ali desfalecido, né? Dali para cá nunca mais tive nenhum problema. Isso já tem 3 meses de operado, né? Nesses 3 meses estou me recuperando a cada dia mais, já estou caminhando, já estou fazendo fisioterapia, agora essa semana, por agora, esses dias vou estar fazendo o teste ergométrico para saber como que eu estou com o meu condicionamento, o que eu posso voltar a fazer, né? É um período longo de 6 meses para você começar a fazer alguma atividade, mas no geral já estou muito bem, tanto que eu estou aqui com você, né? E só ser grato a Deus por tudo que Ele fez, cara. Eu sei que eu sou um milagre, eu sei que Deus tem um plano muito grande, né, para fazer na minha vida e através da minha vida fazer nas pessoas. Tem sido um tempo que eu tenho buscado muito a Deus, tem sido um tempo onde eu tenho lido muita palavra, tem sido um tempo onde eu tenho me dedicado a entender tudo isso e aplicar isso na minha vida no dia a dia. Não é fácil passar por tudo isso, não é fácil enfrentar esse tempo de recuperação, porque você fica dependente, né? Tanto que eu tô com você que hoje não dá para ficar andando sozinho, não dá para ficar... porque tudo ainda é muito assustador, né? Então, assusta um pouco no caso, né? Não é só assustador de ter medo, mas você tem que tomar algumas precauções, né? Cautela, né? Então, eu hoje não saio sozinho, eu procuro ter sempre alguém perto de mim. Quando eu estou caminhando, se alguém passar por mim e me ver caminhando na rua, estou sempre caminhando em lugares movimentados. Às vezes a pessoa não entende, está andando ali pelo centro da cidade. Eu não ando na orla, eu ando pelo centro, fico dando volta no centro, ou então vou andando ali pelo mercado municipal, que todo mundo me conhece. Então eu estou sempre procurando estar em lugares que as pessoas ou me conhecem, ou tem pessoas que eu possa, de repente, buscar um socorro, que eu não sei, né? Estou no processo de recuperação. Sim. Então, resumindo tudo, foram 3 pontos de safena, de um infarto, grande infarto que eu tive. E tem um pequeno detalhe que podia ser fatal. Houve uma negligência, não fui trombolizado. Todos que trabalham na área de medicina sabem que a pessoa quando infarta, ela precisa ser trombolizada. Não me trombolizaram. Mas por que não me trombolizaram? Deus permitiu para que ele fosse exaltado, porque quem me trombolizou foi Deus, porque a sequela não teve sequela porque foi Deus que cuidou. Você, né? Poderia ter ficado com sequela. Poderia ter ficado, até morrido, né? Porque o infarto você tem que dar um trombolítico para que você possa controlar isso. Claro que eu não estou falando nomes técnicos aqui, posso estar falando até errando alguma coisa técnica, mas foge da sua área. Foge da minha área, mas teria que ter tomado um trombolítico, e isso não aconteceu. Tanto que nos meus exames, todos os meus exames vêm dizendo que não foi trombolizado. Não foi trombolizado. Então significa que se não foi trombolizado, alguma coisa deixou de ser feita. E aí Deus foi lá e fez, né? Fez a parte dele e a parte dos médicos que era para fazer, né? Então, o médico dos médicos. O médico dos médicos. Então, cara, eu só tenho mesmo a agradecer a Deus, cara, nesse tempo, e que eu possa honrar a Deus em tudo que eu estou fazendo, né? Viver um tempo de gratidão mesmo, é o que eu quero viver hoje, um tempo de gratidão. Pessoal, esse podcast de hoje, ele é um podcast, um testemunho para você ver tamanha grandeza de Deus na vida da pessoa, né? Um verdadeiro milagre. Pode até virar filme, hein? Eu quero te fazer uma pergunta. Não passou pela tua cabeça por que está acontecendo isso comigo? No primeiro momento, depois, né? Não na hora, né? No primeiro momento de consciência do que estava acontecendo, claro que você para e fica pensando, o que aconteceu? Por que de tudo isso? Não tem uma resposta assim com propriedade para você, mas analisando um pouco a minha vida nos últimos quase 2 anos, 1 ano e meio, eu vinha sofrendo muito com a perda do meu irmão, né? E eu guardei aquilo muito para mim. Você conhecia meu irmão, Alex? Muita coisa. E foi muito duro para mim, claro, para muitas pessoas, para a família no geral, né? Mas eu confesso que eu ainda choro todo dia. Hoje mesmo, de tarde, quando eu estava na rua, me deu uma saudade. E eu ainda sinto muito isso ainda, né?
E eu vinha sofrendo muito naquele período ali, de 1 ano e meio, pro início do ano, né? Que ele faleceu em outubro. Eu vivia comentando com a minha esposa, falando assim, olha, eu tô tão mal, que parece que eu vou infartar a qualquer hora. Era um comentário que eu fazia diante da tristeza que eu estava enfrentando, mas que eu ficava ali dentro de casa. Eu acho que eu cheguei até a comentar com o Rafael algumas vezes, como aquilo me fazia mal, que eu quase não me abria com as pessoas. Me abria em casa, com a minha esposa, com a minha filha, né? E elas percebiam a minha tristeza. Tem um amigo meu no quartel, né, que eu conversava muito com ele também, e ele sabia da profunda dor que eu vivia sofrendo, vivia tendo. Então pode ser que isso pode ter agravado ou ter desencadeado alguma coisa. Eu não sei te dizer assim, né? O que eu sei é que Deus operou um milagre, né? Aí você pergunta assim, poxa, por que Deus também não fez um milagre na vida do seu irmão? Eu não sei. Só vou poder te responder quando eu chegar lá no céu também, né? Fora isso não tem como, porque a morte do meu irmão foi uma negligência médica, né? Assim como houve uma negligência comigo, que Deus fez com você e não fez com seu irmão. Não é essa a linha que a gente tem que atuar. A gente não pode pensar dessa forma, porque senão eu não posso descredibilizar a vontade de Deus, nem os propósitos de Deus para nossas vidas, né? A dor, ela aconteceu, ela tá aqui, ela é real. A perda, ela é real. Quando meu pai faleceu também há 4 anos atrás, foi uma coisa assim surreal. Eu também não trabalhar quando ele me ligou. Tipo assim, quase que eu socorro meu pai na ambulância, apesar de ter participado do socorro com ele, mas nunca imaginaria que meu pai ia falecer, como faleceu de uma crise, de um rompimento da aorta, né, abdominal. O meu irmão morreu de uma crise digestiva, né? Então, quer dizer, não tem explicação, né? Uma hemorragia digestiva, digamos assim, corrigindo, uma hemorragia digestiva, ninguém morre de hemorragia digestiva do nada. Houve uma negligência, houve um mau atendimento, né? Eu não tenho medo de falar isso porque é fato. As pessoas morrem por negligência, né? E a gente precisa ficar atento a esses detalhes aí para que isso não continue sendo uma constância na nossa cidade. Eu não estou aqui para entrar em mérito se a saúde da cidade é boa, se é ruim, mas a gente precisa ficar atento a detalhes, né, cara? Então, nesse caso do meu irmão, houve um erro, né? Quantos outros erros já aconteceram e outros não aconteceram. Houve sucessos também, houve coisas boas na medicina na cidade e em todas as áreas, estou falando da nossa cidade. Mas a perda do meu irmão, voltando aqui, foi algo assim que um baque muito grande na minha vida, muito grande. Realmente ainda é um baque muito grande para mim, né? E tô digerindo isso aí nesses últimos anos, tem sido punk, né, para mim. Então, a perda do meu pai, a perda do meu irmão, aí uma série de fatores que vão acontecendo na nossa vida, você vai se corrigindo, vai se consertando e Deus vai te dando graça. Então eu vejo que esse fato que aconteceu comigo, eu vejo que Deus me trouxe para uma reflexão nesse tempo. Uma reflexão onde você entendeu, e de eu passar a entender o que Ele quer, quem é Ele, o que Ele pode fazer, passar a ver Deus nos detalhes. A gente também estava conversando aqui antes, ver Deus nos detalhes, né? E às vezes a gente não vê Deus nos detalhes, às vezes a gente não vê Deus na simplicidade. A gente quer só ver Deus fazendo grandes coisas, a gente quer ver Deus operando grandes coisas, né? Quer ser visto pelos homens, porque Deus está fazendo, que tanta coisa acontecendo no meio hoje, né? Evangélico, no meio cristão, né? No meio dos negócios, no meio geral, né? Todo mundo querendo tirar uma pontinha, se dar bem em alguma área, de alguma forma. E a gente tem que passar a ver o que Deus quer diante de tudo isso. Eu hoje estou vivendo assim, Jefferson, o que Deus quer nesse tempo na minha vida? O que Ele quer de mim nesse tempo? O que Ele quer que eu faça? O que Ele quer que as pessoas saibam? Primeiro, que Ele é Deus e continua sendo Deus, que Ele continua fazendo milagres. E Ele quer fazer na sua vida assim como fez na minha vida. Às vezes você não precisa do milagre no sentido na saúde, né? De ser recuperado de um infarto, de ter que operar o coração. O milagre ele precisa ser acontecido quando você desperta para quem Deus é e o que Ele quer fazer. Amém. Jeffrey Podcast. Uau! Pessoal, curte, compartilha para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância. Olha, sensacional. Eu só tenho a agradecer
a sua presença aqui no podcast, no Jeff Podcast. E eu queria também que você falasse um pouco da sua empresa, falasse um pouco da sua loja de calçados, não é isso? É. Então, Jefferson, na verdade, tipo assim, eu tenho uma loja de calçados, eu e minha esposa, né? Nós temos uma loja de calçados chamada Renata Gurjão Calçados. Quem quiser pode procurar no Instagram, Renata Gurjão Calçados, calcados, né? Ou o site www.renatagurjãocalcados.com.br. É a nossa loja, tem quase 10 anos que a gente tem essa loja. Hoje nós temos uma estrutura física, né? A gente trabalha muito virtual também, mas existe uma estrutura física também. E Deus tem nos abençoado bastante, cara. É o nosso trabalho de calçados, bolsas e calçados em couro. A gente trabalha com a linha de couro e é mais voltado para o público feminino. Agora que a gente está colocando um pouquinho da linha masculina, né? Então eu convido você a conhecer, né, um pouquinho do nosso trabalho, né, profissional, empresarial. Também sou bombeiro militar, como a gente falou no início, né? E tem sido um pouquinho, são 23 anos de bombeiro, tem muita experiência aí, né? A gente pode vir um outro dia falar sobre dessa experiência de bombeiro, que é muito legal, a gente contar um pouquinho do que a gente vive, né, no dia a dia. Não sei como vai ficar a minha vida agora a respeito, depois dessa parte, desse problema de saúde que eu tive, né? Que eu não tenho mais, já fui corrigido, né? Eu tive um problema e fui corrigido. Mas eu não sei como vai ser as minhas atividades, não vou passar por um processo de avaliação, não sei se volto para o socorro da rua ou se eu vou ficar administrativo, eu não sei te responder essa questão. Mas a nossa loja está lá, na rua Governador Roberto Silveira, ali perto do HC Lagos mesmo, eu moro perto também do HC Lagos ali, e a nossa loja está lá de portas abertas para receber vocês, né, que queiram conhecer um pouquinho mais da nossa loja. Fabinho, me fala um pouquinho sobre o ministério. Você ainda está no MIR? Como é que está funcionando isso daí? Hoje eu não estou mais no MIR, né? Já tem um tempo que nós saímos. Nós fomos morar um tempo em Niterói, né? E nesse tempo foi o tempo de saída, de um novo tempo na nossa vida. Lá, indo para Niterói, nós conhecemos a Metodista, até porque não tinha um MIR lá, né? Conhecemos a Metodista e ficamos congregando na Metodista de Niterói, de Caraí. E dali, quando nós agora voltamos para cá nesse um ano e meio, quase 2 anos, nós voltamos para Araruama e continuo congregando na Metodista. Decidi continuar na Metodista, né? Eu decidi não voltar para o MIR. Estar no MIR foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento, maturidade. Sou grato a Deus pelo tempo que eu vivi ali, dos irmãos que eu tive ali, do cuidado do apóstolo Osto, do apóstolo Raquel, que nos momentos que eu mais precisei, eles cuidaram de mim, né? Eu tenho um coração grato a eles. Mas gratidão não é dívida, né? Eu entendo isso. Então, a gratidão é você ter um coração assim, poxa, valeu, né? Eu não tenho dívida. E nós vivemos e curtimos esse tempo ali. Aprendi muito, como eu disse, e amadureci muito. Hoje sou uma pessoa melhor, porque fui discipulado e cuidado pelo apóstolo Osto e pela apóstola Raquel. Hoje eu estou na Metodista Central em Araruama, onde eu tenho sido um braço para ajudar o pastor Valquimar Gomes, tenho ajudado ele nesse tempo, temos somado, né, nesse tempo lá de mudança na Metodista Central, temos construído um tempo novo lá, né, e Deus tem feito grandes coisas lá. Então eu acho que tudo que eu aprendi eu estou aplicando bem aonde eu estou hoje. Então o reino de Deus para mim é isso, ele se multiplica, né? Então o que eu aprendi eu estou levando adiante. É um novo ciclo. É um novo ciclo, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã. Como eu te falei, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, e nem sei o que Deus quer detalhadamente assim, posso falar com propriedade, com tudo isso que aconteceu. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer. Propósito. Tem um propósito, né? Estar com você aqui hoje tem um propósito. Eu penso assim, Deus faz com que a gente se conecte com pessoas para que haja os propósitos se cumpram, né? Então eu tenho entendido isso nesse tempo. Então essa conexão com você que pode estar unindo propósitos e a gente até chegar aí a algumas coisas, umas novidades, como a gente estava falando depois, aqui nos bastidores, né? Mas como eu falei, sou muito grato a Deus ao tempo que eu vivi no MIR, aprendi muito. Posso dizer assim, se hoje eu sou uma pessoa melhor, se hoje eu tenho o meu casamento estabelecido, se eu tenho a minha família, primeiro que foi Deus,
E segundo foi o mir através dos seus líderes que cuidaram de mim quando eu mais precisei. Hoje estou implantando um tempo novo na Metodista Central. Estamos fazendo uma revolução, digamos assim, lá. Temos reformado a igreja toda, temos estabelecido um tempo de grandes mudanças na Central. Até te convido para conhecer a Metodista Central de Araruama. Fica ali perto da Funerária do Tavares, ao lado da clínica do Detran do Dr. Flávio. É facinho, ele no centro da cidade. Quando quiser aparecer lá, está feito o convite. Você também está feito o convite. Muito obrigado, meu amigo. O horário de culto, como é que é? Lá Dia da são semana? as quartas-feiras, né, às 20 horas, não, 19h30, e domingo às 19 horas. Convido você para vir conhecer a gente aqui no domingo, né? Você vai gostar, vai ser um tempo bom. Eu tenho falado que lá na Central é aquela igreja raiz, né? Aquela igreja que vão tomar um cafezinho no final do culto ou no início do culto. É a igreja raiz. É uma igreja mais de um pessoal mais antigo, e Deus me deu uma visão no sentido de que esse pessoal mais antigo são pessoas de raízes, e eu tenho que extrair o melhor deles, e é o que eu estou fazendo, tentando tirar e extrair deles a melhor essência, né? E é o que eu estou vivendo lá, né? O tempo que eu tive em Niterói foi o pastor Isaac, e foi um tempo maravilhoso, de cuidado, de carinho, foi maravilhoso. Aí você me pergunta, pode estar me perguntando, o que você foi fazer em Niterói? Né? Que às vezes a pessoa, o que você foi fazer em Niterói? Fui para lá para minha filha estudar. Nós abraçamos o projeto da minha filha, que queria ser médica. O sonho dela era ser médica. Eu falei, poxa, eu sempre fiz tanto pelas pessoas, por que não vou fazer pela minha filha, né? E aí nós decidimos mudar nosso estilo de vida, fomos morar em Niterói, e minha filha estudou, e hoje ela faz medicina, está indo para o 5º período agora de medicina. Em breve em Araruama vai ter mais uma médica, a doutora Júlia Gurjão, em breve em Araruama. Amém! Quero agradecer a tua presença aqui no nosso canal. Valeu. Quero falar contigo aqui que você vai retornar no canal para falar sobre essa parte de resgate, primeiros socorros. Isso é legal. Isso é muito importante. As portas estão abertas para você. Obrigado, tá, meu amigo? Valeu, eu que agradeço o seu convite. Eu espero que tenha alcançado o principal que Deus quis, né? O desejo do coração de Deus nessa entrevista aqui, nesse tempo com você aqui. Os bastidores foi mais importante, porque foi algo que a gente se conectou em algumas coisas. E eu quero dizer para você que está assistindo, se por um acaso você está numa condição hoje de achar que você não pode nada, ou que você está confortável para você, eu quero dizer para você que chegou a hora de você sair da zona de conforto. Com base em que eu estou falando isso? Você já ouviu falar de um coxo que todos os dias ele é levado para a porta do templo para receber as esmolas? Sim. Por que iria para o templo? Porque sabia que no templo tinha coisa boa. Além de ter pessoas boas, pessoas com condições. Mas uma coisa me chama a atenção. Esse coxo ia todos os dias para a porta do templo porque era cômodo. Porque ali ele tinha o que ele mais precisava, que era o dinheiro para ele sobreviver. Só que quando chega Pedro e João, chegam para mudar essa história. Quando ele pede para Pedro e João uma ajuda, uma esmola, o que Pedro e João falam? Eu não tenho dinheiro para te dar. O que eu tenho é muito mais do que isso. E Pedro e João falam assim, olhe para mim. Olhe para mim, que eu tenho para te dar vida, porque a vida foi lhe dada através de Jesus. Só que naquela hora, o coxo ele saiu da zona de conforto e adentrou o templo para desfrutar do que Deus tinha para ele, a celebração de uma nova vida, de uma nova oportunidade de vida. E você que está nos assistindo aqui, eu quero dizer para você, saia da sua zona de conforto. Eu não sei qual é a sua zona de conforto. Você pode estar paralisado por alguma coisa que aconteceu na sua vida, algum momento que te marcou, alguma marca que foi deixada em você, alguma desistência, alguma coisa que tentaram colocar em você, você não vai ter mais jeito. Você está paralisado. Pode ter sido um pecado, um erro, alguma falha, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para você é muito maior através de Jesus Cristo. E o que Ele tem para você, nós devemos segui-lo. O que Ele tem feito na minha vida, olhe para mim, olhe para Jefferson, olhe para as pessoas que Deus tem transformado. Não porque nós seremos o exemplo para vocês, mas nós queremos mostrar para você que vale a pena não desistir. Eu não desisti.
Por não ter desistido, hoje eu tenho estado no templo, porque as pessoas querem que a gente fique parado ali. Pessoas para nos levar para a porta do templo, para você nunca entrar, tem um monte. Pessoas para te levar para dentro do templo são poucos. Eu quero ser essa pessoa que pode te levar para dentro do templo e dizer para você, olha para mim, porque o que Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também. E serve para você também, Jefferson. Amém? Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e que você seja um sucesso nesse projeto de Deus na sua vida. Amém. Amém? Obrigado. Amém. Jeffrey Podcast. Sensacional, hein? Obrigado, irmão. Valeu, meu irmão. Tamo Obrigadão junto. por tudo aí. Valeu.